Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, no McDonald's, eles têm ali umas canaletas de alumínio ou de aço inoxidável, onde são colocados os sanduíches. Elas são inclinadas, né? Então, o cozinheiro vai fritando lá os hambúrguer, empacotando, fazendo o pacotinho e tal, e põe naquela canaleta, ela escorrega até o fim da canaleta. Daí ele vai pondo mais. Aí vai pondo mais. Tem uma chapinha que marca o limite, né? Quando está cheia aquela canaleta. Então o que acontece? À medida que o balconista na frente vai pegando aqueles hambúrguer, ele vai descendo a fila. A fila vai descendo. E o cozinheiro fica observando aquela plaquinha que ele colocou no fim da fila, ela descendo. Quando ela chega num determinado ponto, tem uma marca. Se você observar lá, tem um lugar que está marcado na canaleta. Quando ela chega no lugar marcado, ele sabe que é para pôr mais sanduíche lá, que é para abastecer a canaleta. E aí ele faz isso. Isso aí também em indústria, quem trabalha em indústria vê fazer isso também. Existem peças que são colocadas em canaletas ou em esteiras para que sejam distribuídas para quem está montando lá o produto. E tem uma área que fica abastecendo e os outros que estão trabalhando pegando as peças para montar os produtos. O que é isso? Isso é também como Deus faz conosco. Ou seja, se não tem demanda embaixo dessa canaleta, lá no McDonald's, se não sai sanduíche de baixo, o cozinheiro não põe sanduíche em cima. Entendeu onde eu quero chegar? Assim é Deus conosco também. Se eu paro essa corrente, né, essa fila, se eu bloqueio essa saída, o Senhor não vai prover lá em cima porque não há necessidade. Senão vai começar a cair sanduíche de todo lado. Mas não há necessidade. Então, Deus provê conforme a necessidade e conforme nós também compartilhamos com nossos irmãos e com as necessidades da obra do Evangelho e tudo mais. Ele está de olho na plaquinha lá para ver se ela está descendo. Para ver se ela está descendo. Então, esse é o papel do cristão. Administrar os bens que o Senhor nos dá. Porque nós somos colocados aqui como mordomos. O que é um mordomo? Numa casa rica, você tem um mordomo. Um mordomo é um cara que vai na despensa e pega os produtos que precisa, que vai usar na cozinha e entrega para a cozinheira fazer a comida. E ele depois vai e serve também a mesa da família com os alimentos que são preparados. Esse é o mordomo. Então nós somos mordomos de Deus nesse mundo. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para servir. Servir a quem? Servir o Senhor. E em quem nós enxergamos o Senhor? No nosso irmão. Por isso que é importante entender que nós não estamos falando aqui de dízimo. As religiões emprestaram do Antigo Testamento o dízimo, o conceito de dízimo, e ainda acrescentaram outras coisas, né? Tem umas que falam em trízimo, tem outras que tem o dízimo, e tem as coletas, e tem as ofertas, e tem as campanhas. Então é uma pedição de dinheiro danada, né? Os caras sempre... Então, o versículo que eu mencionei é Mateus 25:40, não é para essa época, é para a época da grande tribulação, mas ele fala daqueles que terão dado até um copo d'água fria a um dos pequeninos, e isso será contado. Isso será levado em conta. 25:39, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Mas eu estava lembrando de um outro versículo que fala aquele que der até mesmo um copo de água fresca, em Mateus 10, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
perderá o seu galardão. Então saindo embaixo na canaleta, Deus vai provendo em cima. Ele vai dar. Se não sair, pode ser que acumule. E lembre-se sempre daquilo que fala lá em Êxodo. O maná que acumulava, o que acontecia com ele? Criava bicho, cheirava mal. Então a riqueza acumulada, sem razão de ser, né, ela cria bicho também. Eu sempre penso o seguinte, se eu ficar juntando, e sem aplicar ou investir isso na obra do Senhor, ou nas necessidades dos santos, ou nas coletas, nas reuniões, nas coletas, o Senhor vai fazer com que eu gaste de outro jeito. Vai ser um carro batido, vai ser um pneu furado, vai ser alguma coisa, porque ele não quer que eu fique juntando para criar bicho, né? Então é sempre importante lembrar isso. Existem necessidades, oremos para saber quais são as necessidades, não vamos também jogar fora, jogar pela janela, né? Mas oremos então para saber quais são as necessidades. E voltando então lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele fala da igualdade, no versículo 14. Mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância, a abundância deles, supra a vossa falta e haja igualdade. Porque pela mesma razão que naquele momento os irmãos na Judéia estavam passando por necessidades devido à fome e às perseguições, amanhã podia ser que os irmãos em Corinto, que agora tinham abundância, viessem a passar necessidade e precisassem ser socorridos pelos irmãos da Judéia. E ele vai então dar ordens depois a respeito do envio dessas coletas através de irmãos idôneos. E uma coisa que ele deixa claro aqui, versículo 18, ele fala de Tito, né? No versículo 16, mas no versículo 18 ele fala: com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Como é que era o nome desse irmão? Eu não sei se alguém sabe, mas eu não sei. Quem é esse irmão cujo louvor no Evangelho estaria espalhado em todas as igrejas? Eu não sei. E parece que é de propósito que o Espírito Santo deixou ele anônimo aqui. Porque muito do que nós fazemos na obra do Senhor tem que ser feito de maneira anônima. Não tudo, né? Mas é sempre importante que nós não sejamos colocados como benfeitor de alguma coisa. No versículo 19 fala: e não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por vós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. O versículo 20, ele fala, na versão atualizada, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Tem uma outra versão que diz: assim procuramos evitar qualquer crítica na administração dessas grandes quantias confiadas aos nossos cuidados. O que eu vejo aqui é o seguinte: Paulo poderia pegar todo esse dinheiro e ele próprio levar lá para os irmãos da Judéia. Mas não estaria bom. Por quê? Bom, porque primeiro poderia levantar suspeitas, né? Ah, mas espera aí, veio só o Paulo trazendo esse dinheiro? Mas será que é com esse valor, esse montante que ele saiu lá de Corinto? Será que ele não parou no caminho, gastou, né? Mas podia ter outro lado também da coisa. Quando ele chegasse, todo mundo falasse: olha gente, olha o Paulo, que maravilha de irmão, olha que quantidade grande de dinheiro ele trouxe para nós. E aí ele seria exaltado e roubaria a exaltação daquilo do sacrifício que os irmãos fizeram para enviar aquela oferta, né? Então ele no versículo 21 ele completa: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor,
mas também diante dos homens. E ele vai falar mais um pouco depois no versículo 22, como com eles, com esses irmãos, enviamos também outro nosso irmão, aqui também não fala o nome desse outro, olha que interessante, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Então, é muito importante isso, que sejam irmãos idôneos e já provados na sua diligência para lidar com essa questão de dinheiro. Porque é muito fácil alguém que às vezes está passando uma necessidade e vai cuidar do dinheiro da assembleia, das coletas, e pensa assim, bom, acho que eu vou tirar aqui para pagar umas contas, mas depois eu ponho. Eu me lembro que eu trabalhei no Banco Itaú nos anos 80, começo dos anos 80. Acho que a maioria aqui não tinha nem nascido, né? Quando teve o Plano Collor. O Collor fez o favor de sequestrar a poupança de todo mundo, o dinheiro que todo mundo tinha no banco, aplicações, poupança, ele simplesmente bloqueou tudo, ninguém mais podia tirar dinheiro. Você podia tirar uma quantia só de dinheiro, um determinado valor, e acabou. Então ficou todo mundo assim, no vácuo, né? Não tinha de onde tirar o dinheiro, porque não tinha o que fazer, né? Mas aí teve muitos casos, principalmente no Nordeste, eu sabia disso porque eu conversava com gerentes, com superintendentes, principalmente no Nordeste, o governo costumava mandar dinheiro para a construção de estradas, para mutirões. Então ele depositava na agência do banco, para depois ser distribuído entre os mais pobres, né? Era uma forma de manter uma certa justiça social. E esses, então, iam trabalhar na construção de estradas, de açudes e tudo mais. Mas alguns gerentes de banco, muito malandros, o que eles faziam? Eles recebiam essa verba e, ao invés de colocar isso, de disponibilizar isso para todas aquelas pessoas que iam precisar desse dinheiro para comer, para sobreviver, eles aplicavam. Eles investiam. Naquele tempo existia um negócio chamado overnight. Overnight era assim, você aplicava num dia, porque a inflação era tão alta, você aplicava num dia que no dia seguinte já tinha rendido juros durante a noite. Durante a noite aquele dinheiro já tinha dado juros. Então alguns gerentes maus, né, sacanas, o que eles faziam? Eles retinham esse dinheiro, aplicavam em nome deles próprios, deixavam 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias na conta deles, rendendo juros, e depois eles pegavam e pagavam os coitadinhos lá que estavam trabalhando nas construções de açudes e estradas e tudo mais. Aí quando o Collor bloqueou todas as aplicações, eles ficaram em papo de aranha, porque eles não conseguiam tirar esse dinheiro. Esse dinheiro ficou preso nas contas deles. Então foi um rebuliço tremendo, porque daí todo mundo soube quem é que tinha ficado com o dinheiro, né? Quem é que tinha desviado a verba que tinha vindo com outra destinação. Mas foi uma época terrível, realmente todo mundo passou apuro. Muita gente se suicidou, muita gente que tinha comércio, tinha loja, e estava com todo o seu dinheiro no banco para poder depois comprar mercadoria, pagar empregados. Não tinha como pagar os empregados, não tinha como comprar mercadoria, o cara se matava. Eu conheci um cara que o pai dele tinha uma loja de ferragens e o pai dele se suicidou nessa época por causa disso, porque o Collor trancou o dinheiro de todo mundo. Mas então aqui a última instrução que ele dá é para que sejam provados, sejam pessoas honestas e diligentes para fazer esse trabalho de lidar com esses valores para levar até a Judéia. Visite o canal Respondidas no YouTube.
Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.